Ressonância. Olá, bem-vindos ao Ressonância, podcast da 55SP. Hoje eu vou conversar com Eliette Mehorado e o Bruno Werner, do Tetini, formado em 95 em São Paulo e radicado em Londres. Eles criam uma variedade de trabalhos sonoros, desde peças orquestrais atônicas até eletropunk, baile funk, Miami Bass. Possuem uma série de performances e exibiram videoartes e filmes pela Europa e América do Sul. Eliette é mestrada em Designer e Performance pela Brighton University e o Bruno é doutorado pela Goldsmiths College. Bom dia ou boa tarde, né? Podcast não tem horário, eu tenho mania de fazer Boa isso. tarde aqui. Boa tarde, Júlia. Bom dia para mim que estou em São Paulo e boa tarde para vocês em Londres. Boa tarde. Prazer ter gente aqui com você. Eba, estou super feliz de ter essa conversa. A gente já, né, tem outros projetos juntos pela 55SP, mas eu admiro demais aí o conhecimento musical desse duo. E, enfim, a gente convidou aqui porque a gente está ainda falando sobre o centenário da Semana de Arte Moderna, e a gente veio para conversar um pouco sobre o legado da Semana de Arte Moderna e do modernismo de uma forma geral na nossa música. Bom, essa é uma conversa complicada, né? Porque Então. é enorme, né? É um legado Hemorrágico, vamos dizer assim, né? E a Semana de Arte Moderna foi uma coisa, na verdade, tão pequenininha, Exatamente, né? Que a Tão, gente... tão local do ponto de vista paulistano, Paulistocêntrico, eu gostei desse... paulistocêntrico, mas que gerou tantos estilhaços, né, pela cultura brasileira, e não só ali naquele período entre 1920 até 1950, mas também mais tarde, né, como se o modernismo de alguma maneira nunca tivesse desaparecido. E, na verdade, ao invés da gente ter um pós-modernismo, como as pessoas gostam nomear de nomear a coisa a partir de uma determinada data, a coisa continuou ainda com a mesma vontade de descobrir, com a mesma vontade de inventar novos futuros, né? Sim. Eu acho que o grande resíduo, a grande história do modernismo é essa, foi ter gerado uma série de estilhaços e caminhos que, na verdade, não estavam ligados ao que aconteceu ali nesse período tão curtinho, ali, né? entendeu? Naquela semana, enfim. Mas aquilo foi para o mundo por uma série de razões e por uma série de autores também que traduziram aquilo de maneiras diferentes. Então você vê isso acontecendo com a poesia concreta, né? O legado direto da poesia concreta e a relação que a poesia concreta tinha com a obra de artistas de autores como Oswald de Andrade, por exemplo. Depois você vai ver isso refletir na Tropicália. Exato. Depois você vai ver isso chegar no pós-punk de uma maneira completamente diferente. Então eu acho que o legado vai um pouco por essa... E que a semana, na verdade, só foi um marco, mas que, na verdade, tinham várias outras semanas acontecendo. Acontecendo, em vários lugares. É verdade. Eram meses, anos, às vezes, de arte moderna e que, na verdade, essa foi uma escolha de um momento, né, histórico por alguém, né? Estava até falando que antes de existir a Semana de Arte Moderna tinha o Corpo Santo, por exemplo, que era um autor de teatro de 1800, que foi o precursor do teatro do absurdo, e que é coisa mais moderna do que o Corpo Santo, que também é completamente desconhecido e tal. Foram vários estilhaços até chegar nesse pedaço grande do estilhaço que se estilhaçou ainda mais, né? Por mesmo proto...
histórias de um proto-modernismo, assim, né, que a gente pode, não só brasileira, né, mas a passagem do século XX para o do século XIX para o Do século século XX XX. é extremamente interessante do ponto de vista sônico, por exemplo, né, quando você vê na música chamada contemporânea ou na música moderna, né, você vê essa passagem já começa ali com Erik Satie, com Debussy, entendeu? Isso vai até chegar em Schoenberg, Alban Berg, em Webern, tem todo Todo. um caminho sônico que vai mudando tudo, né? Eu acho que isso tudo é meio parte, né? Ali é o final do romantismo e tal, você vê essa passagem, mas já tem todo um caldo proto-modernista Modernista. de alguma maneira, assim, sonicamente. Eu gosto de pensar assim, por exemplo, quando estou escutando música. Às Sim. vezes eu escuto coisas que automaticamente falo, porra, mas isso sabe, isso não é mais romântico, isso já é uma outra história, harmonicamente, e isso é muito interessante também, você analisar por esse lado, assim, né? Se você pensar que nesse modernismo dessa semana foram muito poucas mulheres que foram representadas e Sim. muitos homens e sempre muito branco, né? Um modernismo extremamente branco, paulistano nesse sentido, assim. Talvez um pouco menos popular também, né? Também, com certeza. Porque se você pensar assim, Chiquinha Gonzaga, por exemplo. Chiquinha Gonzaga era uma regente, entendeu? Assim, ela faz um caminho... Ela é tortuosa. o caminho dela é tortuoso. Ela é feminista, ela é revolucionária, ela é gigante na história Gigante. dela, entendeu? E ela não estava lá na... Então, eu não sei. Ela é muito antes. Exato, e falar um pouco isso. E pega também, né? Ela Claro. não foi muito antes, mas ali é aquela passagem, mas ela está ativa durante a mesma Aham. época, né? Mas eu digo isso não só nesse sentido também. Tem um outro lado também, né? Tem Drummond, tem Carlos Drummond de Andrade, que são outras facções que se encontram. Todo mundo se encontra ali, Sim. Mário de Andrade, Carlos Drummond de Andrade, Oswald e etc. Mas a coisa não fica só Em São Paulo. em São Paulo, né? O episódio anterior aqui do podcast, eu conversei com o Rafael Fonseca, que é curador, e ele acabou de fazer uma exposição, está, né, em cartaz no Sesc Belenzinho, que chama Heiko Parta, e onde ele fala exatamente disso. São mais de 600 obras, mais de 200 artistas, e que eles exatamente foram atrás de todos esses nomes de fora de São Paulo, tem números imigrantes, tem artistas indígenas, de todas essas pessoas que não foram faladas nesse período. E claro, aí eles não estão falando só da semana, mas estão falando desse período. Então era isso mesmo que eu queria, né, com vocês falar um pouco da música, o tanto de gente que já estava aí, ou será que talvez um pouco tiveram mais oportunidade depois dessa abertura da semana? Eu acho que tem talvez seja o grande problema do mundo até hoje, né? São um processo de eleição. Sim, do que é, de seleção. A partir daí, então, canonizado como modernista, ou não modernista, ou popular, e etc. Sim, erudito. Mas as manifestações populares também foram porque Semana de Arte Moderna, de alguma maneira, tem um pouco daquela pecha europeia ainda. Sim, né? muito. Que tem todo um discurso, claro, de valorização também para a coisa brasileira, mas ainda era completamente influenciada ali por todo o modernismo, vamos dizer, mundial, né, europeu. Eurocêntrico também, né, nesse caso, que era como a gente se... Tem a Rússia também, que já é um outro capítulo, que, aliás, acredito que tenha sido uma grande influência também no modernismo brasileiro. Especialmente para o Oswald. Especialmente para o Oswald, que era
apaixonado por Por Mayakovsky Mayakovsky. Aham. e toda essa história. Mas o lado popular da coisa, tipo João do Rio, por exemplo, que escreveu A Alma Encantadora das Ruas, que era um cronista, já ali meio fazia reportagem no submundo do Rio, já tratando de coisas muito interessantes também, que estavam acontecendo e que, de alguma maneira, passaram despercebidas ali. O Rio de Janeiro é muito interessante se você pensar no teatro de revista, nessa coisa física que tinha, essa despretensão física da coisa das mulheres terem esse poder que vem da Chiquinha, que dá no teatro de revista, que tem toda essa... que vem da cultura europeia também, mas que de certa forma estava, ao meu ver, mais na frente do que até São Paulo, nessa noscura de Sim. redescoberta, de quebrar mesmo. Se você pensar quais são o que o modernismo queria, ele já tinha sido rompido lá, né? Já estava Sim. lá de romper com o tradicional, já tinha tudo isso, só que tinha coisa popular, Sim. que era muito mais forte, né? Eu me atrevo a dizer aqui, vocês podem, enfim, né, que eu tô aprendendo com vocês, que a música rompeu isso muito antes do que outras áreas da arte, né, na nossa brasilidade, de romper esse tradicional, eu acho que, né, muito mais que as artes visuais, ou até mesmo teatro. Eu acho que a música, em geral, ela chega antes. É. Eu acho que, em geral, ela sempre... É uma boa... Ela começa, ela vai antes, aí ela infecta, vem a moda, entra depois, na sequência, até porque quando você tá na música, nem sempre você acha, e se a coisa é muito revolucionária, você nem sempre acha o figurino certo para aquilo, porque Sim, aquilo é sim. tão inovador, vamos dizer. E daí eu acho que as artes entram bem depois e o teatro por último, eu acho. Assim. Tá. Que eu acho que vai indo assim, que é um pouco como aconteceu até nas mídias hoje, se você pensar. Primeiro entrou o MySpace, depois entrou o Facebook, agora entrou o Instagram, que vai indo para É interessante essa isso. coisa. O MySpace foi um fenômeno, esses fenômenos das tecnologias de redes sociais, por exemplo. De quando música. começou música, no começo dos anos 2000 era MySpace mesmo, que era basicamente para música, né? Sim. Depois que a mídia vai mudando, assim, o Facebook entrou depois, que aí abriu para todas as outras mídias, e depois chegou um momento, eu me lembro que teve um momento que MySpace, de alguma maneira, a partir de um determinado ponto, era uncool você só ter o MySpace de banda, então virou uma coisa mais MySpace pessoal, né? Então você tinha um perfil, daí caiu no Facebook, daí caiu... E hoje em dia o lance talvez agora chegou na dança, porque agora a gente está tendo essa coisa com aquele outro que é o novo Instagram. Como chama? Qual é esse? Acho que eu não tenho ainda. Também não, mas que todas as crianças têm. Que TikTok. TikTok. Exato. TikTok. Chegou na dança. Você entende? Que é uma coisa que todo mundo tem, é uma coisa que chegou no corpo. Sim. Mas a gente foi lá, a gente saiu a gente foi pra... Eu acho que a música vem antes. Estamos falando do centenário, eu acho que é isso aí. Eu acho que a música tem isso, que ela dá essa mesma, eu concordo completamente com você, que ela nasce e daí vem o estilo, vem tudo. E acho que aí no nosso caso a brasilidade sempre foi, né, na música, a gente tem a brasilidade muito mais melhor aceita e muito mais valorizada do que, por exemplo, nas artes. Hoje em dia, né, os artistas visuais não tinham os trabalhos, digamos, populares, não eram tão valorizados como a música sempre foi, eu acho. Eu acho também, assim, e no modernismo teve isso muito forte também com os compositores, né, porque Villa-Lobos que é o... tem né, assim, apesar da música de Villa-Lobos ser muito europeia também, é uma música que na verdade incorporou toda essa brasilidade, né? Sim. E na era Vargas isso ficou cada vez mais forte,
durante a era Vargas, o que ele produziu, entendeu? Com as baquianas e dentro daquele projeto nacionalista mesmo, um projeto nacionalista musical quase, Sim, né? Mas, paralelamente, tinha todo o samba que estava nascendo. exatamente, que estava aí tudo, né? A Semana de Arte Moderna foi sobre ele, Vila Lobos, musicalmente, basicamente, mas Que foi o único músico, né? sim, Basicamente, né? basicamente, E depois vem Cláudio Santoro, depois vem uma outra parada, mas isso é depois, né? mas a gente tinha um samba aí já completamente, Veio muito antes disso né? tudo, que é Exatamente, já muito existia. sofisticado também. Mas que não era entendido também, que tinha aquela coisa porque era popular e não era entendido, porque tem essa divisão, né? A nossa história, ela é dividida sempre. Apesar do modernismo, É. de alguma maneira, veio também para romper com Para essas romper divisões, essa né? Mas divisão, as é. divisões sempre continuaram a existir, como continuam até hoje, né? Uhum, Como foi muito problemático durante o começo dos anos 2000 para o Brasil aceitar o funk carioca sim, como um estilo de música genuinamente interessante, brasileiro e com influências de estilos como Miami Bass e Old School Electro, mas de um jeito que isso fosse entendido como uma grande parte, assim, uma parte maravilhosa da nossa da cultura, nossa né? Isso cultura. demorou demais. Foi preciso, de novo, um aval de vozes de fora, né? Vamos dizer assim, o Exato, aval do funk carioca para o funk carioca acontecer no Brasil, o Brasil precisou do aval do Diplo, que é sim, uhum. um DJ. DJ branco, loiro, que na verdade Não brasileiro, Americano e bonito. americano, que, na verdade, botou o funk para o mundo, vamos dizer assim, sim, né? Tem o nosso sim, papel, o Tetini fez isso também, mas super. numa escala muito menor, porque era impossível, basicamente, competir com qualquer mercado americano e etc. Uhum, Né? total. Mas, Mas essa geração do funk, eles são netos dos sambistas. É a mesma família, não é diferente. É o mesmo, que também era negado, que também para ser aceito, também era negado. Igual feijão, feijoada, também era comida que não era Comida. nobre. Então a gente vem as nossas raízes em geral, assim, a nossa raiz é a gente não aceita o que a gente tem de melhor, porque o que a gente tem de melhor é o que a gente tenta esconder. É uma coisa muito forte, eu acho que é uma característica brasileira. É, não sei, ou foi pelo menos, ou em Mas algumas... eu acho que a gente vive um eterno retorno, assim, até eu acho que talvez você vai poder falar melhor que eu, mas assim, a questão mesmo da Tropicália, que a gente vive revisitando, que é como se fosse um eterno retorno, um eterno requentamento do que existiu como revolucionário e que vai ser sempre revolucionário. Como tem o livro do Pedro Alexandre Sanches que fala: será que eu nasci? Porque eu nasci em 68, se a Tropicália é de 68 e só existiu a Tropicália em relação à música do Brasil, e não se pode falar de música sem a partir de então, será que eu nasci? Será que eu existo? Então, por isso que vem tudo depois disso, pós-punk, que quebra com essa coisa também, que a gente está vivendo sempre essa quebra de o que é estabelecido, né? Estabeleceu-se a semana de 22. E aí se quebra um pouco a semana de 22, mas se quebra um pouco a Tropicália, mas é inquebrável, a gente sempre requenta, né? sim, A gente vive nesse... Eu sou adepto, na verdade, do que eu acho que essa história toda, na verdade, o que aconteceu, principalmente depois dos anos 60 e com a contracultura ali dos anos 70 e que vai desembocar ali no pós-punk, no começo do pós-punk, é um fenômeno que eu acho muito interessante, que ao invés de um canibalismo, a gente começou a se autocanibalizar.
a se Tá. autocanibalizar. Por exemplo, é, o pós-punk como, cena, foi uma cena que foi muito separada da história evolutiva da música brasileira, como é entendida, sei lá, por Caetano Veloso, por exemplo, né, que propôs a linha evolutiva da música popular brasileira, que parte do samba, que chega aqui, blá blá blá, chega na Tropicália, e daí continua pela MPB. Então, movimentos como o pós-punk de São Paulo, o pós-punk de Belo Horizonte, o pós-punk do Rio de Janeiro, underground, pós-punk do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Belo Horizonte, de Brasília, são cenas que vão dar em outros lugares completamente diferentes, né? Tem aquela quebra ali com o começo do rock Brasil, ali nos anos 80, que algumas bandas ficam muito famosas, e aí o mercado jovem é completamente impulsionado por rock, né? Quando começa Blitz, Kid de Abelha, todos esses grupos. E ao mesmo tempo, ali, nas periferias desses grupos famosos, existiam cenas extremamente, eu diria, modernistas até. Sim. Pop-modernismo. Porque continuavam com a mesma vontade de romper determinadas barreiras, de criar novos futuros, de inventar novos futuros, inventar novos jeitos de operar como artista, né, que eu acho que é muito importante. Então você vê essa categoria de o não músico, por exemplo, que é uma categoria basicamente do pós-punk, né? Que pra gente, na época, nos anos 80, era muito mais interessante você se classificar como um não músico do que como um músico que sabia fazer todos os acordes, solar. E isso fazia com que você, na verdade, se você era um bom músico entre aspas, mas um bom músico no sentido, olha, eu toco bossa nova, eu toco isso, eu sei fazer acordes assim, eu tenho um pouco de jazz em mim e tal, isso já de alguma maneira te desqualificava. É uma coisa interessante. Mas, por um outro lado, isso trouxe tantas outras formas de conhecimento e jeitos de fazer, Jeitos de operar. jeitos de operar que não existiam. E que muitos dos rompimentos do modernismo, na verdade, são rompimentos sônicos, por exemplo, são rompimentos estéticos, são rompimentos de operação, né? Sabe, na minha equação aqui na música do Villa-Lobos, eu vou usar essa tal dissonância aqui, que vai dar nisso e tal. No pós-punk você tinha as mesmas coisas, mas era a partir da sua atitude misturada com, olha, o baixo tem que ser assim, então o baixo vai ser com esse timbre, com esse pedal, e se você fizer solo demais, sorry, then you are, desculpa, você não está na nossa turma. Você não está na turma. Não vai poder fazer parte do nosso rolê. Você não faz parte do nosso sistema de códigos. E o que eu acho interessante disso é exatamente isso, que várias outras cenas produziram sistemas de códigos extremamente sofisticados e que foram apagadas. De alguma maneira. Não apagadas, eu acho que hoje em dia nem tão apagadas, entendeu? Assim, o trabalho que a gente faz, por exemplo, de recuperação de histórias perdidas do pós-punk, por exemplo, né? E quando a gente fez o Sexual Life of the Savages aqui, que era basicamente assim, esse outro canibalismo que eu chamo de autocanibalismo, que já vinha acontecendo, né? Que de alguma maneira você via lá na Gangue 90, no Júlio Barroso. Júlio Barroso fazia isso, era um sujeito que tinha tanto uma conexão com o passado contracultural, né? Porque ele foi uma figura que ali nasceu no meio dos anos, no final dos anos 50, né, por aí. Então ele tinha ao mesmo tempo todo o conhecimento ali daquela geração, do Ali Salomão, do próprio Caetano, fazia os próprios fanzines ali, as revistas de música no meio dos anos 70.
E, e foi o cara que criou, vamos dizer assim, o primeiro sopro da New Wave brasileira foi com ele. Era um alto canibalista também, já Sim. influenciado por Oswald de Andrade, mas ao mesmo tempo influenciado por Bob Marley, por, é, por Lydia Lunch, pelo Arthur Lindsay de Nova York, enfim, pegando todo esse Todas. outro lado que estava acontecendo ali naquela Jack Kerouac. Jack Kerouac, na Ele verdade é é isso, Zé Cat. É, Era uma mistura Uma de mistura. Jack Kerouac com Zé Cat, de Cartola com Senhor, de Cartola com William Burroughs, de dadaísmo com... Enfim, era essa, né? Uma Ele grande era mistura. chamado, ele se chamava, tem aquela música sensacional que a letra fala isso, né? Românticos a Gogô, que já fala todas essas combinações, entendeu? Que estava tudo ali naquela salada, né? Mas isso já era uma outra salada, que não era salada tropicalista. Sim. Tinha esse resíduo isso era o tropicalismo. vômito Já era uma outra do geração, né? Do tropicalismo. tropicalismo. E a gente considera isso, desculpa, eu te Não, interrompi, não, é que só eu para acho que tem um terminar paralelo esse. disso em Belo Horizonte com o Marcelo, por É a exemplo. mesma coisa, um paralelo, essas cenas todas, paralelo, por exemplo, Divergência Socialista, que era um grupo completamente autocanibal Era um também. povo das artes, a maioria Sim. era A artista. maioria, na verdade, que é Patrícia. a pessoal que veio da poesia marginal também. Sim. Já é um outro lugar também, né? E que encontra com a música, né? Que a maioria, assim, a minha geração toda de Belo Horizonte, antes de sermos músicos, a gente era poeta. E a partir da poesia que a gente chegou na música. Chegou na música. E como não músico, né? Sim, auto-intitulando como não músico. Depois todo mundo foi virar músico e foi aprender, etc. Aprender. Mas à primeira vista era essa estética do não Sim, músico. do não Como músico. foi a estética no wave nos Estados Unidos, entendeu? Eu acho que era uma coisa geracional também. Mas eu acho que isso tudo, de alguma maneira, tá conectado lá atrás com tudo isso que aconteceu. Só que não ficou só naquele discurso que vem da Semana de Arte Moderna, Claro. depois vai para os poetas concretos, depois vai para o tropicalismo. Ele passa por isso, mas ele teve tantas outras bifurcações, Sim, né? os estilhaços. Que deu em vários lugares, né? E eu acho que esse é o grande modernismo popular. Modernismo popular. A gente pode, se tem um nome, aqui tem um nome meu, uma figura saudosa que foi meu orientador, que era o Mark Fisher, Sim. que usava muito esse termo para falar de modernismo, né? Depois que ele morreu, eu continuei dando as aulas que ele dava. Uhum. E a disciplina na época, a disciplina era chamada de Popular Modernism, basicamente. E isso foi... isso eu não digo só em relação ao Brasil, mas eu digo uma relação mundial mesmo, porque aconteceu em vários pontos específicos Do planeta. do planeta. Do planeta. Assim, né? Inclusive, provavelmente, em lugares que a gente não sabe. Né? Isso que eu acho mais interessante, assim, porque a gente não tem acesso a todas essas cenas. Mas foram coisas que aconteceram, né? E eu acho que influenciado por tudo isso, né? Aí, entre tudo, desde as facções teóricas, como as facções teóricas também influenciaram tudo isso, né? Assim, se você pensa no modernismo, né? Na passagem do século XIX para o século XX, você também pensa no começo do estruturalismo. Aí depois, quando chega lá na Tropicália, ali em relação ao Brasil, você também já pensa que um pouquinho antes, 10 anos, 15 anos antes,
a coisa explodia na Europa com o pós-estruturalismo, por exemplo, e todos os autores, e Foucault, e Deleuze, enfim, isso tudo Tudo está está interligado. tudo de alguma maneira interligado e é comida para quem está Sim, canibalizando, né? Eu acho que a coisa do Brasil, para mim, a coisa mais interessante do pós-punk no Brasil, por exemplo, é esse fenômeno autocanibal. Porque a gente se autocanibalizou, a gente procurava todas essas informações e essas informações, pelo pós-punk, você aprendia na rua. Então, assim, tinha todo um lado ali do professor universitário, tem muita gente que acabou virando professor universitário, foi fazer doutorado nisso, mestrado naquilo, parará, parará, parará. Mas o impulso para aprender tudo isso, essa história, era um impulso comunitário, um impulso de rua, um impulso de estar junto, de estar descobrindo algo junto. junto. E isso é priceless, né? Eu acho que isso é raro, né? E acho que isso é uma característica moderna, né? Vamos Moderno. dizer, moderna em todos os sentidos, moderna. Eu acho que o pós-punk, ele marca o final, é o final, porque aí vem quando entra a era digital, ela muda essa coisa, porque uma das características mais profundas, eu acho que do pós-punk era se juntar para fazer uma coisa, ou você se Sim, juntava para fazer um fanzine, ou se juntar para uma banda, era sempre se juntar, era sempre tinha esse contato humano diário da convivência que fazia com que você quisesse mudar o universo. E é engraçado que a gente estava até comentando que tem coisas políticas no mundo muito parecidas. Por exemplo, essa ameaça russa. Tinha sempre uma ameaça que iam apertar o botão. Então, a gente revive isso no mundo, de certa sim. forma, hoje. Só que a gente revive isso de uma maneira muito mais isolado, eu acho. A gente está muito mais sozinho, ao mesmo tempo que a gente está com todo mundo. Todo mundo mais conectado, mas mais sozinho. Mas a gente está muito mais consigo mesmo, né? Eu Para acho que dentro. tem uma coisa também, né? Um revival estranho no ar, né? Que começou lá nos Sim, anos 2000, né? Isso foi muito forte, né? Isso começou, se você pensa em termos sônicos, assim, esse revival que teve no começo dos anos 2000 com relação ao Electroclash, por exemplo. Pensa no Electroclash. Electroclash foi uma coisa que era totalmente um estilo, mas um modo de operar e um modo de música que na verdade se baseava também muito Nos anos ali 80. nos anos 80, no começo dos No anos New 80, no pós-punk, aquele clash de culturas mesmo do pós-punk, né? Que envolvia Mas tinha dub, que uma coisa envolvia reggae, que colorida. envolvia coisa. Mas isso já deu em um outro lugar. É, completamente assim que mantinha relações, né? E você vê isso hoje acontecendo, mas hoje tem essa coisa que você estava falando, assim, a gente tá vivendo essas guerras, né? São guerras que de alguma maneira também aconteceram no passado, né? Não que a coisa esteja se repetindo, mas assim, exatamente isso que você falou. Nos anos 80, o medo era alguém vai apertar o botão, né? A guerra nuclear, vai ter uma guerra nuclear e, enfim, nós todos vamos morrer e Que blá, é o blá, blá, mesmo blá, 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 medo. blá. É um sim. medo parecido, né? Assim, a coisa parece que se Vai- auto-requenta, né? É, De alguma maneira, assim. Eu acho que a gente está vivendo um momento muito complicado, que, na verdade, eu acho que é muito difícil de definir. Se você Eu acho pensar... que o que falta hoje para a saúde mesmo do universo, se pode ainda falar isso, né? em saúde, é. Que é esse contato humano, que eu acho que se a gente voltasse nessa coisa humana, eu acho que a gente teria menos doenças, assim, a gente estaria menos Sim, triste, a gente estaria menos sozinho, a gente estaria menos self-centrado, né?
numa coisa achando que é sozinho, que você tá sozinho, mas que na verdade tá todo mundo sentindo a mesma coisa, né? Então, porque você chega hoje em dia, assim, nas Billie Eilish, e você vê do Electro Clash, lá da Peaches a Billie Eilish, o jump que o mundo deu e como que a coisa ficou muito mais solitária, não sei. Isso Precisa. isso. E vocês acham que isso foi a digitalização a culpada? Esse excesso de conexão? Parte, né? Eu acho que é parte, mas eu acho também que as pessoas estão lidando com o digital, as pessoas estão lidando com o digital de uma maneira diferente, as well. Sim. Também. Não que a coisa seja pior ou melhor. Ou melhor, não, é a mudança. Julgamento de valor, assim. É só um modo diferente de operar e talvez um pouco mais solitário, apesar da gente estar completamente linkado, conectado digitalmente, digitalmente, todo mundo se vê, você tem acesso a tudo, e de pornografia a banda que você quiser ver agora, você quer agora, Sim. você vai ter agora e vai ser agora, entendeu? É tudo sobre o agora, né? Não existe o esperar, esse presente, esse eterno presente, né? Então eu acho que o que aconteceu, na verdade, para mim, eu acho que é próximo do que o Bifo fala, que é um pouco do cancelamento que teve. Apesar da gente estar com todo o futuro aqui à nossa disposição, na verdade o futuro não chegou. A gente está parado, assim, a gente está permanente, teve um cancelamento utópico. E esse cancelamento utópico é que faz a coisa ficar... Porque eu acho que não tem tempo presa. de digerir. Você não digere, você tem que engolir. Sim. Então você ouve, você engole, você não pensa naquilo que você ouviu. Você não ouve 20 vezes aquilo, entendeu? 30 vezes. Até porque você tem 1 milhão de coisas para ouvir no shuffle, né? Tem 1 milhão de coisas para tocar. Você coloca num digital, num modo, Aí você de não operar dorme, diferente. Seu raciocínio, a sua cabeça, ela está conectada com a velocidade do computador, da tela. Então, essa coisa de você nunca ter um contato nem com você, nem com o outro físico, Sim. é que eu acho que, por exemplo, hoje a gente chega e vê os trabalhos que eu acho que são as coisas mais interessantes que existem no momento, que são os trabalhos que são do corpo, que vêm com a música, mas que partem do corpo, da necessidade do corpo, são os trabalhos mais interessantes, por exemplo. Você vê a Linda Quebrada, por exemplo. Sim. Ela parte do corpo e ela quebra todos os padrões que você podia imaginar, ou que você achava de certo ou errado, e que ela te dá aquilo, e o corpo como último refúgio, como a necessidade última, que remete lá no pós-punk. A gente chega lá com a Linda Quebrada porque ela tem o corpo, e eu sinto que falta o corpo. Que os trabalhos mais ricos é quando a gente tem isso, é quando a gente tem a revolução tá no corpo. A revolução tá na pessoa. Tá na pessoa. Não adianta você achar que a máquina vai fazer a revolução. A revolução é física. Física, humana. Eu acho isso muito interessante. Eu acho que isso é uma característica dessa nossa fase de agora, né? O corpo foi a última coisa que sobrou. Foi o osso, assim, né? Então, nem que seja pra gente detonar o corpo, entendeu? Mas ele é a última coisa que você tem. Tem. Que é carne e osso, né? Que é efêmero também. Como tudo. Vai durar aquele instante. Que se apertar, machuca. Ele também vai virar pó. Então é agora. É o corpo agora. É o corpo, é esse suspiro. É esse momento. Então, eu acho que, para mim, a música agora, ela virou esse osso. A música lá do Vila Lobos, passando pela Tropicália, requentou, vomitou, passou pelo pós-punk. Chegamos no osso, a gente está no corpo. E você vê, isso é bem claro em artistas que
que até tem, assim, em artistas contemporâneos como o Arca, por exemplo. Quem é o Arca? Eu não conheço. Que é aquele artista venezuelano. Hum, Ele começou, Ela. ela, ou it, ou aham. não sei como me referir, como um organismo, vamos dizer, como a gente se define como organismo, eu e Eliette. Não é ela, nem ele, nem Nem it, mas é elo, nem ele. A organismo. gente é we. É comunal, é nós, mas Uhum, nós de comunal. uhum. Mas como um organismo. Tetine, por exemplo, a gente se define como um organismo plataforma. Eu não sei mais o que é, se é uma banda, se nós somos artistas. Nós somos um organismo perdido no tempo e no espaço. Um plasma. Uma Plasma. coisa, um ponto que, Uma planta. que na verdade, sempre partiu do corpo, né? Você principalmente. Não. Mas eu estava falando isso por outra coisa que eu perdi. Arca. Arca. Ela fez. Ela Começou com a Bjork ali, fez umas produções para Bjork, enfim, tem toda essa questão do corpo, assim, que é o Sim, corpo totalmente orgânico, mas totalmente digitalizado também, entendeu? Tem toda essa coisa. Eu acho que virou o último refúgio dos artistas, né? Realmente, porque para onde a gente vai daqui? sim. Se a gente matar o corpo, aí vai ser muito louco, porque aí vai vir só outros tipos de corpos também, né? O corpo digital já está aí, né? A gente já tem uma espécie de corpo digital também, né? Que é meio um fantasma de fora da gente, Sim. que a gente já opera um pouco com esse fantasma digital, né? Que nem um fantasma, bem real até. Esse, né? Vamos dizer assim, eu acho o muito duplo, né? muito rico essa coisa de aceitar o corpo e as suas possibilidades, e que o que essa parte do universo está trazendo agora com a música e que junta tudo, performance, É verdade. moda, estilo, filosofia, VJ. Junta tudo, a pessoa vira uma outra forma de existir, de respirar mesmo. E eu acho que isso, para mim, é o futuro, é o modernismo, é o corpo, é o moderno. Porque se você pensar que o autor de Macunaíma nunca foi na aldeia visitar os índios, é muito forte, porque ele teve tudo, não digo, ele perdeu o corpo. Ele Sim, perdeu sim. o contato. Você entende? É muito forte. Claro. Então, a gente agora, que vive nesse mundo complexo, sem contato, a gente tendo essa chance de ter o corpo gordo, amarelo, branco, preto, azul, rasgado, costurado, vomitado, flácido. Ele é ouro. Ele é o que restou. Esse que para mim é o futuro. Muito bom. Ai, gente. A gente foi louco. A Gostei. gente virou um Cultural Studies, né? Não esperava nada menos de vocês. Enquanto você estiver vivo, vai ter louça. Vai ter louça e corpo. E corpo, Eu acho que a gente precisa colocar um tanto de música aí para ilustrar essa história. Uma coisa que eu lembrei agora também muito interessante, você vê as relações, né? Se você lembra do romance da Pagu, por exemplo, Sim. Parque Industrial. Uhum. Parque Industrial também era o nome de música do Tom Zé na Tropicália. Então tem essas combinações. Conexões, não combinações, conexões, esses links que vão existir. A gente vai se auto-canibalizando. Que vira domingo no parque. Olha! Entendeu? Assim, tem toda essa... isso, a música.
vamos dizer assim, é um universo muito interessante porque a música faz isso de uma maneira muito espontânea, Muito né? espontânea e muito É, presente, né, na é vida muito das pessoas. presente, Ela é então muito. tudo isso tá na coisa. Se você vê a vida sexual dos selvagens, Uhum. a vida sexual dos selvagens, que era o verso que Júlio Barroso cantava em Nosso Louco Amor. A vida sexual dos selvagens. Era título de livro do Malinowski, entendeu? Assim, tinha toda uma conversa moderna Uhum. acontecendo, né? Aliás, Júlio Barroso tem a melhor frase disso. Ele falava: é, todo dia é dia de Semana de Arte Moderna. Olha aí. Entendeu? Para ele, todo dia era dia de semana, era semana de 22, entendeu? Então tinha essa coisa já de trazer a coisa para a rua Sim, e de pensar sobre isso, teorizar, porque esses músicos, porque a gente como músico, quando a gente está fazendo som, a gente não está só fazendo som, a gente está fazendo esse monte de coisas. A gente está teorizando, a gente está fazendo cultural studies, a gente está fazendo semiótica, assim, só que sem alardear, sem alardear sem e alardear isso. permeando todo mundo, né? Porque E isso entra está para. aí, está no mundo, né? E eu acho que essa é a grande arma o grande legado das Da culturas música. do modernismo e das culturas de vanguarda que influenciaram todo mundo, né? Que influenciou todo mundo. Todos nós somos filhos, de alguma maneira, disso tudo. Né? A gente, em todos os sentidos, como Fluxus era filho. Era feio. Entendeu? Tem toda a trajetória está toda ali, tem milhares de trajetórias com um monte de diferentes bifurcações. E eu acho que por isso talvez que alguns autores sempre preferiram não acreditavam na verdade que existia um pós-modernismo, né? Jameson era um desses, assim, por exemplo, que ele escreveu sobre pós-modernismo, mas no fundo ele era ainda um advogado do modernismo, né? Da coisa, porque o modernismo não estava em processo, Sim, está em não era. processo. É um eterno processo. Eu não sei se a gente pode chamar isso de modernismo hoje, mas assim, porque a gente está vivendo uma fase extremamente caótica, que muita gente ainda continua chamando de pós-moderno e tal, umas pessoas chamam de pós-tudo. A gente tá no pós-barroco. Né? Ou a gente está voltando para uma coisa, um Agora. pós-barroco, dando um 360 graus aí de virada, né? Mas essas digressões, né, são reais, assim, Agora você vai ter que mandar as músicas são sentimentais também, né? do Júlio Vai ter que pra mandar. Exatamente. Temos que ter A músicas gente do pode Júlio. pensar Não sei se precisa ser uma coisa. em algumas músicas para ilustrar, porque a conversa foi para tantos lugares. Tantos lugares, e acho que pode ter música de todos É. esses lugares, não tem, Tem que ter né, até a problema. arca. Tem que ter arca, tem que ter Tem tudo que ter agora. Chiquinha Gonzaga, Tem que ter a Gonzaga, tem que ter os. né, um Vila Lobos. Nossa, dá pra fazer tantos, né? Na verdade é um mixtape, assim, né? Mixtape louco e tal, né? Vocês Mas gostam da gente. tudo, outra coisa que eu lembrei muito interessante foi a Guiomar Novaes, por exemplo. Nossa, maravilhoso. Guiomar Novaes, aquela pianista famosa, né? Se você pensar que ela, em 1909, eu acho, tinha 14 anos e foi estudar no Conservatório de Paris. E quem eram as pessoas que estavam no júri ali para a audição dela? Era Debussy, era Fauré. Aí você já vê essa passagem, assim, isso já é século XX, né? E ela viraria a maior pianista brasileira, Sim. né?
e tal, e que foi A mãe era escrava, uma história muito louca, a assim. mãe A da. mãe, É. acho que era, Ah, e esse, aí esse eu não sei, era acho que tipo não. É? o pai que era, não aceitava o Não, casamento. não, você está falando da Chiquinha Gonzaga. Você não tô falando do Não, ok, sorry. Guilmar Novaes. Confundiu as Não. Não, histórias. é isso. Bom, mas todo dia já era dia de Semana de Arte Moderna antes da Semana de Arte Antes da Moderna. semana de arte moderna. Já É, era. Muito bom. Não, eu não sei por que que eu falei disso agora, que eu tava com isso na cabeça, que eu queria falar, que ela foi super revolucionária e muito louca, a Chiquinha, A né? Chiquinha. Ela foi, casou, descasou, e você pensar em feminismo, nossa, ela é a mãe das é feministas. verdade. Tem umas Ela é histórias assim. a revolução é, feminista em pessoa. A história dela é absurda e maravilhosa, assim. Porque não dava mulher, assim, compositora. Primeira compositora, isso é mais interessante ainda, porque a compositora mulher, se você, assim, é muito difícil ter compositoras mulheres ali no começo do século, né? É difícil até hoje. Difícil Até hoje, exato. hoje é um problema, e principalmente na música erudita, ainda é um problema gravíssimo, porque os compositores modernos, contemporâneos, de música nova, são homens. São homens ainda, né? E ela era compositora, Chiquinha Gonzaga. Como a mesma coisa, você vê assim, você volta lá, assim, Clara Schumann era compositora também, mas todo mundo conhece Schumann, Schumann. entendeu? Claro. Então tem essas coisas, essas disparidades todas, né? E o Brasil, de um jeito muito louco, tinha essa coisa aí perdida, né? Tinha Chiquinha Gonzaga e sei lá, e a gente pensa em Carmen Miranda, Sim. é muita referência forte e com lugares muito específicos, né? Na nossa A história, nossa história. né? Na nossa história que é contada através de uma lente só, né? De pouquíssimas lentes. Sim, Assim, de uma lente mesmo, ou de muito. Agora é que. lentes hegemônicas, assim, Aham, e na verdade é difícil quebrá-las, né? claro. Então, Mas eu acho que o mundo hoje está mais aberto para essas mudanças. Eu acho sim. que essa nova semana de arte moderna, ela está trazendo isso, entendeu? Isso tudo agora, eu acho que é uma chance para se revisitar esses lugares e transformar esse Esse moderno, Esse entendimento, moderno, né? Acho que a gente está tendo entendimento, um foco em revisitar com outros olhos mesmo, né? Tentar descobrir o que exato. foi, né? Tentar Agora, valorizar o que foi apagado, retratar de alguma forma, se é que é possível retratar, né? Mas isso é legal também, porque eu acho que isso é uma característica comum, né? A gente só consegue entender um determinado espaço retrospectivamente, Sim, né? Então, por isso o modelo teórico é sempre backwards, né? Você está sempre sim, voltando para voltando. teorizar, né? E enquanto, na verdade, quando a gente falou aquela coisa da música, por exemplo, né, da ideia de produzir futuros, né, são Sim. movimentos contrários, né? O movimento da teorização é um movimento de volta, né, ou de proposição para novos futuros, né? E o movimento de fazer é um movimento de produzir novos futuros, de inventar novos sons, inventar novas combinações e, enfim, novas histórias. fim do mundo. Enfim, Fim. é como mexer no sampler, né? É o funk carioca, né? Que é um canibalismo muito potente, né? Se você pensar como o funk carioca pensa a bateria eletrônica e o que aquilo deu, né? O tamborzão do Miami Bass virou o tamborzão, entendeu? A absorção do candomblé, tudo isso tá Tudo ali, isso. né? E É bom que você já vai pro baile e já faz tudo. Tudo, exato. Já E aí sai. vem É o tudo bom. junto. Isso vem a gente bateria teve até na eletrônica. escola de samba esse ano, né? Eu,
Total. Esse ano até a escola de samba trouxe toda essa história aí das afro-religiões e do candomblé. É bom, É. eu acho que isso também é uma grande diferença, né? O funk tem isso, né? Porque é a vida é a história deles, né? Sim. Vai ter funk também, então, na nossa. Vai ter que ter. Vai Tem que ter ter. sempre. Sabia que ia render, que a gente ia para todos esses estilhaços Nossa, aí foram por muitos rapidamente. estilhaços. A gente conversou com o Bruno e com a Eliette Tettini. Super obrigada. Obrigado a Obrigada, você. gente. E dessa vez a gente tem um muito obrigada, mas não termina o podcast. A gente vai ficar agora com uma seleção de músicas desses modernismos únicos de Bruno e Eliette Tettini. Então, a gente selecionou 8 estilhaços modernistas populares, mas isso é só um microcosmo mesmo, sônico-espacial, do que a gente vem chamando de um legado modernista popular no Brasil, né? Então a gente começa com a track... O Abre Alas, da Chiquinha Gonzaga, que foi gravada em 1899. Ela tinha 52 anos, já era avó, e ela tinha um namorado de 16. Esse foi o maior sucesso, um dos maiores sucessos dela, né? Sim. E a canção foi feita para o cordão carnavalesco Rosa de Ouro, que é citado na letra. A segunda faixa da nossa seleção é a Guiomar Novaes tocando As Baquianas Brasileiras, número 4, Prelúdio, ao vivo em 1968 em Los Angeles. Depois a gente segue com o Parque Industrial, né, música do Tom Zé, gravada pelos Mutantes, Gilberto Gil, Caetano Veloso e Gal Costa em 1968, né, na época do lançamento do disco da Tropicália. Depois a gente passa para a banda post-punk Divergência Socialista com a faixa Pra Que Odiar, né? Essa música foi gravada no DCE da UFMG em 1988, também é uma versão ao vivo, né, e dedicada a Pagu, a Patrícia Galvão e a Camille Claudel, e é uma música que também já tem toda essa história do intertexto canibal que acontecia, o auto canibal, a letra diz: o que amamos perdemos, no futuro mais vira menos, pra que odiar, amar com o aval dos rivais é mais legal. E no final tem uma citação: comida, bebida, no thanks, que ao mesmo tempo é uma citação à track No Thanks do grupo pós-punk Sexo Explícito, né, pela letra do Rubinho Troll, ao mesmo tempo uma referência à poesia de E.E. Cummings, né, que é uma poesia também modernista do começo do século, e ao hit dos Titãs, Comida, Bebida, Comida, né, no caso aqui, Comida, Bebida, No Thanks. Depois Depois a gente segue com Fim de Semana no Parque, do disco Raio X do Brasil, e é do disco do Racionais, que foi lançado em 1993, que aqui é um diálogo que a gente está fazendo com o Parque Industrial do Tom Zé e também com o Parque Industrial da Patrícia Galvão, que na época assinou como Mara Lobo. Aí a gente continua com I Go to the Doctor, que foi uma faixa que a gente gravou com a Daisy Tigrona em 2004, que fala assim: I go to the doctor, I've got a pale complexion, he looks me up and down, wants to give me an injection. Aí depois dessa combinação de funk, carioca, pós-punk e eletrônica, a gente vai direto para o Sinal Fechado, que é uma faixa do Paulinho da Viola, gravada em 1969, na época que ele venceu o Festival da Record com o Sinal Fechado, né? Eu acho essa faixa extremamente interessante, eu acho que ela é modernista por si, tem uma orquestração estranha, melancólica e ao mesmo tempo moderna, no sentido
da música modernista mesmo, da passagem do século XIX para o século XX, né? Então acho que tinha tudo a ver colocar ela aqui como um outro estilhaço modernista popular, né? Depois a gente segue com a Tetê Espíndola, cantando Londrina, do Arrigo Barnabé, isso em 1981, e a faixa tem a participação do Arrigo, né? Que é uma valsa moderna e melancólica também, com arranjo do Cláudio Leal Ferreira e produzido pelo Robson Borba. Eu também acho uma faixa que diz muito dessa estrutura, que de alguma maneira remete a essa passagem do século XIX para o século XX, mas também pela música popular aqui, e toda a história depois do Arrigo Barnabé com o atonalismo, do decafonismo, já é uma primeira entrada disso num circuito da MPB, né? Que foi gravada um ano depois do disco Clara Crocodilo, que o Arrigo fez em 1980. E last but not least, a gente vai fechar com o corpo, que é aquela conversa que a gente está tendo sobre o corpo como último refúgio. Linda Quebrada, Mulher, que foi gravada em 2017. E lançada junto com o filme Blasfêmia, né? Que é também essa ode ao corpo. Desabafar. A jardineira abandonou meu jardim, só porque a rosa resolveu gostar de mim. A jardineira abandonou meu jardim, só porque a rosa resolveu gostar de mim. Vou abrir alas que eu quero passar, peço licença pra poder desabafar. A jardineira abandonou meu jardim, só porque a rosa resolveu gostar de mim. A jardineira abandonou meu jardim, só porque a rosa resolveu gostar de mim. Eu não quero a rosa, porque não a rosa que não tem espinhos. Prefiro a jardineira carinhosa, a flor cheirosa dos teus carinhos. Vou abrir alas que eu quero passar, peço licença pra poder desabafar. A jardineira abandonou meu jardim, só porque a rosa resolveu gostar de mim. A jardineira abandonou meu jardim, só porque a rosa resolveu gostar de mim. Eu quero passar, peço licença pra poder desabafar. A jardineira abandonou meu jardim, só porque a rosa resolveu gostar de mim. A jardineira abandonou meu jardim, só porque a rosa resolveu gostar de mim. Vou abrir alas que eu quero passar, peço licença pra poder desabafar. A jardineira abandonou meu jardim, só porque a rosa resolveu gostar de mim. A jardineira abandonou meu jardim, só porque a rosa resolveu gostar de mim.
Retocai o céu de anil, bandeirolas no cordão, grande festa em toda a nação. Despertai com orações, o avanço industrial vem trazer nossa redenção. Tem garotas propaganda, aeromoças e ternura no cartaz. Basta olhar na parede, minha alegria num instante se refaz. Pois temos o sorriso engarrafado, já vem pronto e tabelado, é somente requentar e usar. É somente requentar e usar. O que é made, 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 made in Brasil. Vamos voltar a tudo que é made, made in Brasil. Retocai o céu de anil, bandeirolas no cordão, grande festa em toda a nação. Despertai com orações, o avanço industrial vem trazer nossa redenção. A revista Moradista traz uma lista dos pecados da vedete. E tem jornal popular que nunca se espreme porque pode derramar. É um banco de sangue encadernado, já vem pronto e tabelado, é somente folhear e usar. É somente folhear e usar. O que é made, 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 made in Brasil.
fiel. Essa música vai para quem não teve voz. Camille Claudel e Patrícia Galvão. O que amamos perdemos no futuro, mais vira menos. O que amamos perdemos no futuro, mais vira menos. Pra que odiar? Amar com a mão dos rivais é mais legal. Pra que odiar? Amar com a mão dos rivais é mais legal. É mais legal. Perdemos no futuro, mais vira menos. O que amamos perdemos no futuro, mais vira menos. Pra que odiar? Amar com a mão dos rivais é mais legal. Pra que odiar? Amar com a mão dos rivais é mais legal. É mais legal. Odiar, amar com a mão dos rivais é mais legal. Pra que odiar, amar com a mão dos rivais é mais legal. Bebida, não tem. Toda a comunidade pobre da Zona Sul. Chegou fim de semana, todos querem diversão. Só alegria, nós estamos no verão, mês de janeiro. São Paulo, Zona Sul. Todo mundo à vontade, calor, céu azul. Eu quero aproveitar o sol, encontrar os camaradas pra um basquetebol. Não pega nada. Estou a 1 hora da minha quebrada. Logo mais, quero ver todos em paz. 1, 2, 3 carros na calçada, feliz e agitada. Toda preboizada, as garagens abertas. Eles lavam os carros, desperdiçam a água, eles fazem a festa. Vários estilos, vagabundas, motocicletas, coroa rico, boca aberta, isca predileta. De verde fluorescente, queimada sorridente. A mesma vaca loura circulando como sempre. Roda branca dos playboys do Guarujá. Outros manos se esquecem, na minha não se cresce. Sou assim, tô legal, até me leva a mal. Malicioso e realista, sou eu, Mano Brown. Me dê 4 bons motivos pra não ser. Olha o meu povo nas favelas e vai perceber. Daqui eu vejo uma caranga do ano, todo equipado e um tiozinho guiando. Com seus filhos ao lado, estão indo ao parque. Eufóricos, brinquedos eletrônicos. Automaticamente eu imagino a molecada lá da área como é que tá. Provavelmente correndo pra lá e pra cá, jogando bola, descalços nas ruas de terra. Brinco do jeito que dá. Gritando palavrão é o jeito deles. Eles não têm videogame, às vezes nem televisão, mas todos eles têm dom um, São Cosme e São Damião. A única proteção. No último Natal, Papai Noel escondeu um brinquedo prateado, brilhava no meio do mato. Um menininho de 10 anos achou o presente, era de ferro, com 12 balas no pente. E o fim de ano foi melhor pra muita gente. Eles também gostariam de ter bicicletas, de ver seu pai fazendo Cooper, tipo atleta. Gostam de ir ao parque e se divertir, e que alguém os ensinasse a dirigir. Mas eles só querem paz e mesmo assim é um sonho. Fim de semana no parque Santo Antônio. Fim de semana no parque.
só aquele clube que da hora. Olha aquela quadra, olha aquele campo, olha. Olha quanta gente, tem sorveteria, cinema, piscina quente. Olha quanto boy, olha quanta mina. Afoga essa vaca dentro da piscina. Tem corrida de kart, dá pra ver. É igualzinho que eu vi ontem na TV. Olha só aquele clube que da hora. Olha o pretinho vendo tudo do lado de fora. Nem se lembra do dinheiro que tem que levar. Do seu pai bem louco gritando dentro do bar. Nem se lembra de ontem, de hoje o futuro. Ele apenas sonha através do muro. Milhares de casas amontoadas, ruas de terra, esse é o morro, a minha área me espera. Gritaria na feira, vamos chegando! Pode crer, eu gosto disso, mais calor humano. Na periferia a alegria é igual. É quase meio-dia, a euforia é geral. É lá que moram meus irmãos, meus amigos. E a maioria por aqui se parece comigo. E eu também sou bambambam e o que manda. E o pessoal desde as 10 da manhã está no samba. Preste atenção no repique, atenção no acorde. Como é que é, Mano Brown? Pode crer, pela ordem. A número 1 em baixa renda da cidade. Comunidade Zona Sul, dignidade, tem um corpo no escadão. A tiazinha desce o morro. Polícia, a morte, polícia, socorro. Aqui não vejo nenhum clube poliesportivo pra molecada frequentar, nenhum incentivo. O investimento no lazer é muito escasso. O centro comunitário é um fracasso. Mas aí, se quiser se destruir, está no lugar certo. Tem bebida e cocaína sempre por perto. A cada esquina, 100, 200 metros. Nem sempre é bom ser esperto. Chibite, Taurus, Rossi, ideia ou Campari. Pronúncia agradável, estrago inevitável. Nomes estrangeiros que estão no nosso meio pra matar. M-E-R-E-A. Como se fosse ontem, ainda me lembro. 7 horas, sábado, 4 de dezembro. Uma bala, uma moto com 2 imbecis. Mataram nosso mano que fazia o morro mais feliz. E indiretamente ainda faz. Mano Rogério, esteja em paz. Vigiando lá de cima a molecada do Parque Regina. Fim de semana no parque. Tô cansado dessa porra, de toda essa bobagem. Alcoolismo, vingança, treta, malandragem. Mãe angustiada, filho problemático, famílias destruídas, fim de semanas trágicos. O sistema quer isso, a molecada tem que aprender. Fim de semana no Parque IP. Fim de semana no parque. Fim de semana no parque. Pode crer, Racionais, MC, Negritude, Júnior juntos. Vamos investir em nós mesmos, mantendo distância das drogas e do álcool. Aí, rapaziada do Parque P, Jardim São Luís, Jardim Gá, Parque Arariba, Vale de Lima, Morro do Piolho, Vale das Virtudes e Pirajussá. É isso aí, Mano Brown. É isso aí, Netinho, paz a todos.
Olá, como vai? Eu vou indo e você, tudo bem? Tudo bem, eu vou indo, correndo pegar meu lugar no futuro e você. Tudo bem, eu vou indo em busca de um sono tranquilo. Quem sabe quanto tempo, pois é, quanto tempo. Me perdoe a pressa, é a alma dos nossos negócios, ou não tem de quê? Eu também só ando assim. Quando é que você telefona? Precisamos nos ver por aí. Pra semana prometo, talvez nos vejamos, quem sabe. Quanto tempo, pois é, quanto tempo. Tanta coisa que eu tinha a dizer, mas eu sumi na poeira das ruas. Eu também tenho algo a dizer, mas me foge a lembrança. Por favor, telefone, eu preciso beber alguma coisa rapidamente. Pra semana o sinal eu procuro, você vai abrir, vai abrir. Prometo, não esqueço. Por favor, não esqueça, não esqueça, não esqueça. Adeus. rádio anunciava Ave Maria. Então dava uma saudade, uma tristeza estranha, uma vontade de chorar.
pelas calçadas, andando de esquina em esquina. Não é homem nem mulher, é uma trava feminina. Parou entre uns edifícios, mostrou todos os seus orifícios. Ela é diva da sarjeta, o seu corpo é uma ocupação. É favela, garagem, esgoto e pro seu desgosto tá sempre em desconstrução. Nas ruas pela surdina é onde faz o seu salário. Aluga o corpo a pobre rico, endividado milionário. Não tem Deus, nem pátria amada, nem marido, nem patrão. Um medo a que não faz parte do seu vocabulário. Ela é tão singular, só se contenta com plurais. Ela não quer pau, ela quer paz. Seu segredo ignorado por todos e até pelo espelho. Seu segredo ignorado por todos e até pelo espelho. Mulher, seu segredo ignorado por todos e até pelo espelho. Seu segredo ignorado por todos e até pelo espelho. Mulher, 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 mulher. É sempre uma mulher. Bato palmas para as travestis que lutam para existir e a cada dia conquistar o seu direito de viver e brilhar. Batam palmas para as travestis que lutam para existir e a cada dia batalhando conquistar o seu direito de viver e brilhar, arrasar. Viver e brilhar, arrasar. Viver e brilhar, arrasar. Viver e brilhar, arrasar. É amapô de carne e osso, silicone industrial, navalha na boca, calcinha de fio dental. Ela é amapô de carne e osso, silicone industrial, navalha na boca, calcinha de fio dental. Ela é amapô de carne e osso, silicone industrial, navalha, navalha, valha, navalha, navalha, valha, navalha, navalha, valha, navalha, navalha, valha, navalha na boca e calcinha de fio dental. Tô correndo de homem, eu tô correndo de homem. Homem que consome, só come, some. Homem que consome, só come, fudeu e some. Eu tô correndo de homem, eu tô correndo de homem. Homem que consome, só come, some. Homem que consome, só come, fudeu e some. Eu tô correndo de homem, eu tô correndo de homem. Homem que consome, só come, some. Homem que consome, só come, fudeu e some. Some, 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 some. Esse podcast foi produzido pela 55SP em parceria com o CCSP e apoio de produção Preta.